assim, encaminhado e eu já perdi, pelo visto, alguns trabalhos. Não, do meu, entrou um aluno só e caiu. Eu vou fazer o mix da aula passada e continuar a aula de hoje, você entendeu? E o Uhum. nosso trabalho começa hoje, então tá todo mundo zerado. Nós estamos começando do zero, tá, Thaís? Ai, que ótimo. Tá? Então não fica Fico preocupado. feliz. Obrigada. De nada. Vamos esperar uns 10 minutinhos, porque como está entrando todo mundo pelo Ava, né? Plataforma aí. Vamos Sim, ver quem mais entra na sala e a gente já dá continuidade, tá bom? tá bom, sem pressa. Tá bom. Obrigado, Thaís. Bom dia. Bom dia.
Bom dia, Thaisa. Tá tudo bem? Sim. Então, eu vou iniciar aqui, que é uma parte mais introdutória, falar um pouquinho do nosso conteúdo e do calendário acadêmico, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Nossa disciplina é metodologia do ensino de esporte aquáticos, né? Depois nós vamos entender por que não é natação, mudou para esportes aquáticos. Assim, só para entender que nem assim a dança, né? A dança, existe vários tipos de dança, né? Então elas entram como atividades rítmicas, entendeu? E acaba abrangindo todos os tipos de dança, como assim, artes marciais, aí acaba incluindo todas as modalidades praticamente. Então tem o quê? Uma palavra que determina um grupo de modalidades dentro dela, entendeu? Como funciona? Então, quando nós falamos de metodologia do ensino de esporte aquático, quer dizer que dentro da disciplina, né, não tem só natação, tem hidroginástica também, e tem outras modalidades, né, que nós vamos ver mais à frente, tá bom? Se você está vendo, compartilhei a tela, você está enxergando? Sim. Sim? Então, qualquer dúvida, você vai parando, tá bom? E a gente vai conversando. Essa aula está sendo gravada e depois ela sobe diretamente para vocês e fica disponível aí para todos da sala. E depois, quem quiser assistir em outro horário, a aula vai estar disponível. Mas fica bem à vontade para estar perguntando, tá, Thaís? Até mesmo você já foi minha aluna, você já me conhece bem, né? Eu também te conheço. Então, eu vou seguindo aqui, tá bom? Tá bem, então. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar é sobre o calendário acadêmico, né? O calendário acadêmico, ele está lá na plataforma de vocês, né? Então, o calendário acadêmico, ele já vem pronto, né? Para nós. Então, aqui só mostrando o calendário acadêmico, né? Que alguns alunos perguntam quando é as provas, né? Quando o professor marcou as provas. Então, as provas, elas já vêm marcadas dentro desse calendário acadêmico, né? Então, as aulas começou para nós agora no dia 24, né? Da semana passada, né? Hoje é dia 1º. Aí estamos em setembro aqui. E aqui em outubro, se olhar aqui em outubro, aqui está marcando assim do dia 5 ao dia 10 são as nossas avaliações oficiais, igual teve no semestre passado, né? Mas ainda não dá para determinar se vai ser do mesmo jeito ainda do semestre passado, né?
ou vai ser como antigamente, professor e aluno na sala, porque a gente está dependendo dos órgãos governamentais aí para poder estar liberando aí a faculdade para a gente voltar com as aulas presenciais. Né? Dando continuidade, aqui a gente saindo daqui, então aqui no dia, voltando aqui um pouquinho, peraí, aqui no dia 10 aqui termina, né, a avaliação do primeiro bimestre, e já aqui na segunda semana de outubro nós iniciamos o segundo bimestre aí nós temos novembro inteiro, e aqui, ó, na primeira semana aqui de dezembro, nós vamos ter a nossa avaliação oficial de novo, agora perante ao segundo bimestre, tá bom? E aí, seguindo, né? Aqui, deixa eu ver. Aqui, seguindo aqui. Aí nós vamos falando das propriedades, né? Aqui desculpa, é o plano de ensino, né? Falando do plano de ensino, né? As propriedades hidrodinâmica e física da água, né? Nós vamos falar assim, hidro se refere à água, dinâmica, né? Os movimentos feitos na água, né? E a propriedade física da água, né? Vamos ver alguns fatos curiosos que aconteceu durante a origem da natação, aí umas origens históricas, né? Das modalidades que veio aparecendo, dos nados, né? O surgimento, como que veio parar o nado, né? No Brasil, o surgimento dos estilos de nado também no Brasil, e alguns princípios hidrodinâmicos, né? Que é justamente, né? Como se movimentar na água, né? É só dividir a palavra aqui, hidro, água, dinâmica e movimento, né? Aplicados na natação. Aí tem densidade, né? Dentro desses princípios aí, tem o empuxo, né? Tem o quê? Tem a massa, tem volume, né? Massa seria o quê? Vamos voltar um pouquinho, que eu vou falar tudo disso hoje. A densidade seria como que a água, um exemplo, a água, né, ela tem menos densidade que um ferro, né? O ferro ele é compacto, a água ela é o quê? Ela é mais maleável, né? Uma explicação assim só por cima, né? Então, quer dizer, é isso daí que se refere à densidade. Esse empuxo, né, que está aí embaixo, esse empuxo é uma força, né? Tipo assim, porque um pedaço de madeira, um exemplo, flutua, porque a água ela tem uma força que reage contra o nosso corpo, jogando o nosso corpo para todos os lados, até mesmo para cima. E depois nós vamos ver se uma pessoa flutua ou não flutua mais à frente aí. Então, só falando por cima. Massa refere-se o quê? Ao corpo da pessoa, né? A massa dela. E o volume também. Ok? Aí tem o que? A turbulência. Turbulência quer dizer o balanço das águas, né? A velocidade e a temperatura da água aí. Aí nós vamos ter também aprendizagem de natação para crianças aí, né? Características de diferentes alunos na natação. No caso, crianças, adolescentes, né? Adultos e na terceira idade, né? São faixas etárias diferentes, como eles se comportam durante a aprendizagem, né? Justamente característica de cada grupo desses daí. Os fundamentos psicomotores, né, da aprendizagem na natação e a proposta pedagógica, né, para o ensino da natação. Um exemplo, tem o método parcial e o método global, né? O método parcial é aquele que eu pego e divido, né? Pego lá um exemplo, o nado crawl. Aí eu aprendo a bater perna, depois eu aprendo a bater o braço, né? Isso daí seria o quê? É parcial. O método global é quando eu colocaria a pessoa lá na piscina e falar assim, ó, nada de um lado para o outro aí, sem dar nenhuma explicação. Mas lá era sobre mais a ementa, né? Nosso plano de ensino. Caso for liberado, é uma coisa que a gente tem que ficar atento ao exame médico, né? Assim que tiver alguma notícia, algum esclarecimento lá
da faculdade quanto às aulas presenciais. Aí eu converso com vocês sobre o exame médico, passo o endereço, né, para vocês fazerem o exame médico. E aqui são eu trago alguns trajes, né, que são obrigatórios, trajes na piscina, né, os homens aí de sunga, as mulheres de maiô, né, não pode usar biquíni, porque biquíni ele pode soltar, né, durante a piscina. Aí as meninas de vez em quando tem um pouco de constrangimento usar maiô. Eu trouxe esses modelos aqui, tem esses macaquinhos, né, aquáticos aqui, né, que muitas usam ele, né, aqui é um protetor auditivo aqui, né, tá colocando no ouvido. Aqui nós temos o óculos, né, os óculos de natação e as toucas, né, as toucas são obrigadas porque muitas vezes são obrigados óculos, nem tem tanta exigência, mas as toucas sim, porque acaba soltando cabelos na piscina, né? E esse cabelo acaba entrando para dentro dos filtros, até mesmo pro aquecedor aí, acaba prejudicando todo o sistema de filtração da água, né? Os óculos, né? Tem pessoas que não gostam de usar óculos, outras usam. Se houver necessidade, né? Por causa do cloro da piscina, né? Então é até interessante estar usando óculos, porque quem não está acostumado acaba aí sendo com os olhos todos vermelhos aí de dentro da piscina. Aqui é um chinelo para estar usando ali do lado de fora da piscina. Essa daqui é um kit que já vende por aí, que vem o quê? Tipo o óculos, o óculos, a touca, o maiô, o óculos, a touca e a sunga, no caso dos meninos aí, tá? Da rapaziada. Aí uma coisa aqui interessante para a gente, na natação, a gente tem que ser pontual, né? Deve chegar depois do aluno. Interessante, principalmente na parte da manhã, né? Tá chegando uns 10 minutinhos antes lá na piscina, o professor para checar, né? Tá mesmo até fazendo uma vestimenta de forma adequada, né? Para ver como que está o acesso, né? Ali a piscina, os vestiários, como que estão ali, se está tudo limpo, se está tudo de acordo ali para receber os alunos, né? Ser educado, né? Isso é uma coisa de todo ser humano deve ter educação, ter um bom vocabulário, né? Relacionado à modalidade e ter um bom condicionamento físico, né? Vamos fazer um pouco de atividade física aí para poder fazer atividade. Deixa eu só ver se tem alguém aqui para entrar na sala. Não. Então, só. Então, dando continuidade aqui, né? E tem o que? Tem alguns conceitos, né? O conceito de esporte de esporte aquático, né? Ele foi cunhado recentemente na nossa sociedade, aquilo que eu estava falando, como nas outras modalidades, pois ao longo da história a água foi entendida sob diferentes concepções, né? Das quais é conhecido foi o termo natação. Então, né, nós conhecíamos só atividades, né, na piscina como natação, não tinha outras modalidades. E quando se falava em natação, então só ficava restrito aos 4 nados, né? Atividades aquáticas, quando falava atividades aquáticas, pensava em natação, mas a natação ela é muito mais que só a natação. Nós temos hidroginástica, né? Nós temos danças rítmicas, nós temos o polo aquático, nós temos canoagem, nós temos o surf. Então, quer dizer, o ensino do esporte aquático ele é muito mais amplo que
só falar que no meio líquido, né, ou no meio aquático, nós fazemos só natação. Por isso que a disciplina vem com esse nome, Metodologia do Ensino do Esporte Aquático, porque tudo pode ser aprendizado ou aprendido. Então, outra coisa que acontece também é essas duas palavras que tem dentro da natação, né? Eu coloquei aqui em cima, aqui embaixo, aqui, ó, natação e nadar, né? Antes de entrar nessas duas palavras, então tá aqui de novo. As atividades aquáticas são presentes na nossa vida do homem desde os tempos remotos, né? Então, o ato de nadar, ele vem muito além das datas que a gente conhece na literatura, né? Por quê? Ele sentiu o quê? Necessidade também, né? De se aprimorar aí no meio líquido. Meio líquido, eu estou falando meio líquido, sempre eu estou falando na água, né? Para quê? Garantir a sua sobrevivência. Então, quer dizer, desde os primórdios lá, dos homens da caverna lá, o que acontece? O homem era obrigado a entrar no meio líquido, né? No meio de sobrevivência, ou seja, para fugir ou caçar alguma coisa para poder estar se alimentando. Então, era o quê? Era um ambiente bem desafiador aí para os homens, né? Para o ser humano aí. Obrigando eles a enfrentar o quê? E defender, né? Depender da sua locomoção dentro do meio líquido, né? Então, aqui embaixo já vem uma definição de natação, né, como que era. Então, a Federação Internacional de Natação, a Manora, que é a FINA, que cuida de natação no mundo inteiro, né, ela diz que natação é ação, né, uma autopropulsão, quer dizer, uma autopropulsão é se locomover na água, uma autossustentação de estar sobre a água, né, que o homem aprendeu por instinto, né? Ele foi vendo o quê? Os animais como se moviam no meio líquido, né? E foi fazendo o quê? Essas atividades. Só que de conta, nesse caso, ele foi observando os homens, ele foi criando o quê? Exercícios mais complexos, né? E mais repetitivos aí para que ele se desenvolvesse cada vez mais rápido, né? E mais veloz na água. Então, quando nós falamos de natação em si, por si só, nós estamos falando das modalidades. Qual modalidade? Do nado crawl, costa, borboleta, né? E peito. Então, seria o ato de quê? O gesto técnico, né? Esses nados que levam praticamente a competição, mas esses quatro aí são os mais conhecidos. Então, natação se refere àquelas modalidades, né? Os nados específicos. Já o ato de nadar é entendido que qualquer ação motora que o indivíduo realiza intencionalmente para proporcionar-se através da água. Então, o que acontece? O ato de nadar é qualquer movimento que você faz sobre a água para ir de um lado para o outro, ok? Ou de uma margem até outra, né? Esse conceito aí, se amplia, né? Aí nós vamos para o quê? Para todas as outras modalidades que precisa, assim, de repente a pessoa, como está aqui embaixo, ela não sabe nadar um crawl, um costa, um peito e um borboleta, mas ela faz atividade na água, né, ou no meio líquido, porque ela domina o ato de nadar, né? Ela não é técnica, mas ela faz o quê? Ela tem uma boa flutuabilidade, ela se locomove do jeito dela, de um lado para o outro. Então, tem uma grande diferença do ato de nadar e a natação. O ato de nadar é nós se locomover, cada um à sua maneira, dentro do meio líquido. A natação já não. A natação já são estilos de nados, né? Principalmente o crawl, o costa, o peito e o borboleta aí que nós encontramos lá nas Olimpíadas, né? Outras coisas que ainda tem, né? As atividades aquáticas aqui, só citando algumas, né? São programas. Deixa eu só responder o TREF aqui, Thaís.
bem. Já voltei aqui. Eu queria saber se eu conseguia acessar, estava tudo ok. Por enquanto está tudo ok aí, Thaísa? Thaísa? Tá me ouvindo aí, Thaísa? Sim, eu fui tirar o microfone e aí não sei o que aconteceu, entrou em outra tela. Mas Ah, sim, tá tudo tá? ok. Você está conseguindo ver a tela normal? Sim. Tá. Qualquer coisa, pode interromper aí e perguntar, né? Então, Não, até então, tá tranquilo. tá? Então, atividades aquáticas ainda elas vão além, né, das modalidades, né, e esportivas aí, né? Ela pode vir também de uma maneira educacional. Tem escolas, né, que tem piscina, ou tem escolas que fazem convênio, que utilizam como meio educacional, né? Nós também temos atividades aquáticas, né? Como algumas partes competitivas aí, e outra como as necessidades especiais, que são aquelas terapêuticas, né? A parte de terapia na água aí. Então, as atividades aquáticas, elas são muito mais abrangentes que nós pensamos, né? Então, quer dizer, o mercado, ele é muito amplo, né? Quando nós falamos em natação na faculdade, muitas vezes, né, o aluno pensa que só vai trabalhar com natação, né? Pode ser com recreação aquática também, né? Só desenvolver uma recreação aquática para a pessoa estar fazendo o quê? Se divertindo naquele meio líquido ali. Não nada relacionado com natação, né? Tá certo que isso implica no quê? Em ajudar as pessoas até mesmo a ter uma aprendizagem melhor na natação. Depois nós vamos ver isso, né? Porque se ela está mais adaptada ali no meio líquido, né? É mais segura ali, ela acaba indo nadar, né? Tendo o quê? Uma aprendizagem mais rápida, porque ela já está acostumada naquele meio líquido ali, não no meio terrestre, né? Igual ao meio terrestre. Então, falando um pouco das origens da natação, né? No registro na literatura indica que a natação é quase tão antiga quanto o homem, foi o que eu coloquei lá, né? Alguns registros históricos apresentam os gregos, né? O que os gregos já tinham? A natação 3.000 anos antes de Cristo, por isso que eu falei lá. E eles tinham o quê? Dois objetivos, né? Objetivos estéticos e de condicionamento, né? Então aqui, se a gente for ver, ó, a gente já tem outro objetivo, né? É um trabalho dentro do meio líquido aí como objetivos estéticos, né? Condicionamento físico, né? Então, a metodologia do ensino do esporte aquático ele é muito abrangente. Outro marco importante, né? Foi na guerra, né? Na Segunda Guerra, né? Porque meios de sobrevivência. Imagina um avião cair no mar ou cair numa represa, né? Esses soldados tinham que aprender a nadar, né? A nadar, quer dizer, se locomover no meio líquido, nem precisava ser a natação, né? O nado crawl, mas se aprende, eu sei que se aprende pelo menos o nado crawl aí para poder estar sobrevivendo aí caso tenha um acidente aí. Aí fazendo um resumo aí do que a gente conversou até agora, né? Os motivos principais que levam as pessoas a procurarem a prática de natação, né? A primeira é relacionada muito à nossa área, a saúde, né? Uns vão procurar a natação e muitos também procuram a hidroginástica aí para buscar o quê? Os benefícios aí para o nosso organismo, né? Que nem tipo assim, não tem aqui uma pessoa que tem asma, um exemplo, né? Ela procura fazer o quê? A natação, uma hidroginástica como meios terapêuticos, né? Pessoas que têm problema de coluna, né? Também porque a água ela tem
essa força de empuxo, né? Essa resistência também, mas ela, dentro disso daí, ela consegue ter o quê? Uma absorção de impacto muito grande. Tem algumas pessoas também com problema de coluna, aí acaba procurando fazer hidroginástica, né? Até natação, porque é indicado pelos médicos aí. Outra forma que tem, né? A forma de lazer, né? Procurar lazer, né? Fazer alguma coisa, né? Uma oportunidade de satisfação emocional. Ah, eu nado também. A necessidade também, alguns buscam de sobrevivência, né? No meio líquido. Cara, eu tenho que aprender a nadar, porque se algum dia eu sair por aí, né? Principalmente São Paulo, né? Dar uma enchente aí, eu precisar nadar, eu sei nadar, você entendeu? Eu sei sair da água, se eu estiver andando de barco, cair na água sem nadar. Então, a necessidade também de sobrevivência no meio líquido. E a última aí, né, do esporte, né? Como melhoria de desempenho de busca aí de resultado, né? O esporte já é um pouco diferente, a procura de resultado. Então, quando é a procura de resultado, aí nós já estaremos falando de algumas modalidades, né, que mesmo dentro da água ela teria o quê? Altas intensidades. Tipo assim, o nado em si, né, os 4 nados, o crawl, costa, o borboleta, né, e o peito aí. E tem algumas modalidades, né, rítmicas aí dentro da água. Você tem que ter uma resistência muito grande debaixo da água durante uma apresentação. Tem algumas atividades de mergulho, né? Mergulho acrobático aí. E mais algumas novas que estão aparecendo, né? Que devem entrar no ciclo olímpico no próximo ano agora, né? Porque esse ano aqui ia ser um ano olímpico, né? Por causa da pandemia, acabou se alterando aí e acabou ficando pro ano que vem, que é lá no Japão, né? Então, no século XIX, aí, com algumas competições utilizavam-se do nado peito, né, com braçadas laterais. Então, agora, o que nós vamos fazer? Então, deixa eu contar um pouquinho da minha experiência com natação, né, que vocês tiveram atividades de academia comigo, né, tem algumas disciplinas, né. Então, eu trabalhei numa piscina há 9 anos e fui salva-vidas também, ainda continuo sendo salva-vidas e tenho minha carteira, né? Então, para mim é bem tranquilo falar de natação, porque eu tenho tanta experiência acadêmica, não é a primeira vez que eu estou dando essa disciplina, já faz uns 10 anos que eu dou essa disciplina, né? Então, eu tenho experiência prática, né, na escola também, na escola, na academia, né? E na faculdade. Então, pode ficar tranquilo isso aí para perguntar. Então, o que acontece? Eu não sei se daqui a pouco eu mostro esses dados. Eu trouxe alguns vídeos para a gente ver, né? Como que funciona. Então, no século XIX, eles utilizavam um nado peito, né? Com braçadas laterais. Tipo assim, se você for pensar, pensa num polichinelo, você em decúbito ventral, um exemplo, né? Deitado sobre a água, a barriga sobre a água, e você fazendo um polichinelo ali deitado ali para se locomover na água. Nós vamos ver aqui alguns vídeos. Aqui embaixo, então, o primeiro marco aqui que tem, né, são esse estilo aqui, single over stock. Então, só presta atenção que single é né, então é uma braçada só de um lado só, ok? E é como se fosse meio polichinelo, um exemplo para entender. E duplo, como se fosse os dois aí, né? Então, quer dizer, em 1983, nós vamos ver daqui a pouco um vídeo, eu mostro isso daí, esses dados, né? O Arthur Turgnam é um nadador inglês, aí teve experiência com alguns nativos na América, né? Aí introduziu essa pernada de tesoura. É justamente como eu falei, aquele é um polichinelo feito na água, só que você sobre a água em decúbito ventral.
Então, assim que começou o primeiro estilo de natação, né, que tem o crawl, o costa, então, aí começou o histórico, né, do homem querer se locomover cada vez mais rápido aí na água. Aí o Frederick Calvi, que teve experiência com os indígenas australianos aí, né? E trouxe também os movimentos de pernada de tesoura. Esse movimento assim de fechar as pernas e abrir como se fosse um polichinelo. Até, não sei como você está aí, mas tipo assim, até é interessante. E muitas pessoas, né, não conhecem a história da natação e acaba achando que tudo nasceu fácil, assim. Então, vou mostrar aqui o vídeo. Eu consegui esse vídeo. Pode ver que é um vídeo até editado. Ele é bem interessante, né? Deixa ele devagarzinho aí nós vamos vendo. Olha lá, justamente o que eu falei. Tá vendo os braços eles vão lateral, né? Então aqui seria o nado peito aqui que ela está fazendo, né? E as pernas aqui ela está bem à vontade. Aí ele aqui está dizendo que com o passar dos anos aí começou a desenvolver, olha lá, aquilo que eu falei, olha lá, praticamente um polichinelo, né? Cabeça ainda fora da água também, olha lá, abraçada lateral, né? Então esse vídeo aqui ele é interessante, que ele é bem explicativo, né? Ele vai mostrando aí as fases, eu vou aqui explicando. Aí começou, como que eu falei, com um braço só, aí a pernada ainda era lateral, como se estivesse andando, né? Aí você vê que a menina ali só utiliza um braço, e aqui ela já começa a utilizar os dois braços, né? E a perna ali, ela começa a fazer o quê? Uma pernada também agora, tipo tesoura, né? Como se fosse uma tesoura, só que antero-posterior. E aí, tá dizendo aí de progresso, né? Vai se progredindo. Aí aqui a gente já começa, nós vamos ver mais à frente, o nado crawl, né? Aí já entrou a batida de perna e os dois braços à frente, né? Aí o desenvolvimento do nado crawl, aí, o crescimento do nado crawl. Aí já as pernas ali já não estão em forma de tesoura, né? Isso é só uma introdução. O braço já também não, ele já não é lateralizado, ele já é mais direcionado para o fundo da piscina. Essa vista aqui de frente é interessante, ó, que dá para ver o braço indo para baixo do corpo ali. Então, mais um histórico, nós vamos ver como que aconteceu isso, mas vendo um vídeo, né? E aí, algumas pessoas tentou fazer o nado costa, né? Esse é o nado costa. Então, olha só, o nado costa também ele passou bem parecido com o nado crawl, né? Onde fazia o quê? Os braços alongados e um polichinelo agora, se a gente for fazer, parece um movimento do polichinelo, né? Onde você faz o quê? Uma abertura de perna de tesoura, né? E fecha lá. E aí já houve uma evolução. Aqui a gente já está vendo a pernada do crawl, né? E a abraçada, só que a abraçada ainda ela continua